Qual é a principal razão que impede você de falar em voz alta, de se expressar em público? E ela pode estar tão dentro de você que ela é praticamente invisível. Será que é o seu caso? Vem comigo para descobrir. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Falar é o Poder. Aqui nós discutimos estratégias e técnicas para você dominar o medo de falar em público mais do que dominar, utilizar a energia do medo para fazer apresentações cada vez mais impactantes para a sua audiência. Eu sou Tarcísio Mendes e nesse episódio nós vamos discutir sobre um assunto interessante e talvez a gente descubra até o final qual é a principal razão que impede você de falar em voz alta, de se expressar em público. Muito bem, antes da gente começar, ou melhor, já fazendo parte desse conteúdo, e para ilustrar esse conteúdo que a gente vai fazer aqui, eu quero que você faça um exercício comigo agora. É um exercício simples, bem tranquilo, você só precisa me acompanhar enquanto eu falo. Você vai precisar fechar os olhos e já pode fechar inclusive. E para você não se distrair, eu consigo aqui, ó, tirar a minha câmera. Vai ficar apenas uma tela preta. Agora, pronto. Você deve estar me ouvindo, mas você não está me vendo mais. Muito bem. Continua de olhos fechados, apenas respirando calmamente. Nada demais. Respira normalmente. Imagina que agora, em uma das suas mãos, você tem um limão. É um belo limão, todo verdinho, mas é um limão grande até. Você sente o peso dele na sua mão. Sabe quando a gente dá aquela balançadinha assim para sentir o peso? Faz isso com o limão. Percebe como ele é grande, como ele é pesado? Na outra mão, você tem uma faca. E agora você vai pegar a faca e com cuidado cortar o limão ao meio. Você sente o cheiro daquele limão cortado. Sabe aquele sumo do limão que às vezes até arde um pouco os olhos? Agora eu quero que você pegue uma das metades do limão, leve até a boca e dê uma bela espremida, mordendo realmente o limão. Muito bem, pode abrir os olhos. O que você sentiu? Põe aí no chat. Escreve aí. O que você sentiu? Deu uma salivada, né? Eu fiz isso para demonstrar que o nosso cérebro responde a vários tipos de estímulos. Nós acabamos de criar, de fazer um estímulo através do simples pensamento. E o que o cérebro fez? O cérebro fez o que ele faz com qualquer estímulo. Ele reagiu, preparando o seu organismo também para reagir àquela situação, mesmo ela sendo completamente imaginária. E aí, nesse momento, você já deve estar imaginando onde eu quero chegar. Toda vez que você ouvir que você não é capaz de fazer alguma coisa, a responsabilidade é sua de não aceitar aquilo, de não ficar repetindo para você, mesmo que você ouça de você mesmo. Você precisa transformar aquela situação criando outro tipo de comunicação para dizer para o seu cérebro o que é necessário que ele faça. Aquilo que você realmente deseja e não aquilo que você não quer. O nosso cérebro não vai diferenciar o que é real do que é imaginário. Você acabou de ter a prova. Então, quando você diz a ele coisas que você não quer, qualquer tipo de coisa que você realmente não deseja, você está dando um comando inconsciente. E a única coisa que o cérebro pode fazer quando ele recebe esse tipo de comando é reagir àquilo. Quando a gente fica repetindo que não é bom o suficiente, que a gente fica falando coisas que eu não consigo fazer uma apresentação, eu não tenho uma voz boa, eu não tenho capacidade para isso, eu não tenho categoria para isso, eu não sei fazer isso. Enfim, o nosso cérebro vai reagir
criando as condições para a materialização daquele pensamento. Ele é muito bom nisso. O cérebro é craque nisso. Ele é direcionado, o nosso cérebro é direcionado basicamente para duas coisas: conseguir prazer e evitar a dor. E obviamente, né, isso é muito bom, foi exatamente evitando dor e perigo que a gente sobreviveu até aqui. Mas você precisa tomar cuidado, muito cuidado com isso, porque toda a sua linguagem e todos os seus pensamentos, eles vão ser interpretados sempre através deste filtro duplo, que é um filtro antagônico, né? O que ele está pensando, o que está dizendo, é uma coisa que leva para o prazer ou para a dor. Ele vai sempre fazer essa análise. Isso que está acontecendo agora me leva para o prazer ou para a dor? Pode parecer estranho, mas toda vez que você diz coisas do tipo: ah, esse trabalho está me matando, ou então, nossa, fazer essa apresentação aqui é um pesadelo, você está dando comandos para sua mente, para o seu cérebro. Você está dizendo para eles, para o seu cérebro, para sua mente, que você não quer fazer aquilo, que aquilo é ruim para você. E aí o seu cérebro, né, na ânsia de te ajudar, o que ele vai fazer? Já que você está demonstrando para ele que é uma situação de dor, ele vai criar as condições para que você não faça aquilo. Ah, esse trabalho é muito chato, muito... Ele vai criar todas as condições para te incentivar a procrastinar, a relaxar, a não se aplicar àquela tarefa. Ah, depois eu faço. Porque nas suas palavras, aquela tarefa, aquele problema, aquilo é um incômodo, aquilo é uma dor. O cérebro é fiel a esse tipo de sentimento colhido pelas palavras. Quando você fica repetindo coisas do tipo: estou muito estressado, preciso de uma folga. Ou, não quero mais ir para o trabalho. O que o cérebro pode fazer? Ele vai simplesmente entender essa mensagem e vai dar um jeito de te oferecer aquilo que você está pedindo. Talvez te dando uma bela de uma gripe. Ou uma conjuntivite, né? Quem nunca? Ele é seu amigo. Você não pediu uma folga? Pronto, tá aí. Uma conjuntivite braba resolve o caso por pelo menos aí uns 5 dias, não é? Aproximadamente. E conforme a vida vai passando, isso é uma coisa muito complicada, né? Preste atenção. Conforme a vida vai passando, se você se acostuma a dizer esse tipo de coisa, que para você é muito difícil, que você não consegue, de tanto ouvir isso, o cérebro cria as condições para que aquilo se materialize. E aos poucos, aqueles pensamentos se tornam uma crença dentro de você. E realmente, tudo fica muito difícil. Qualquer coisa que você vai pegar para fazer é muito complicado. É melhor então, quer saber? Melhor então nem tentar, porque eu sei que eu não vou conseguir, vou me frustrar. Porque eu não tenho capacidade. Eu tenho que me contentar com o pouco. Porque é esse pouco para o qual eu tenho capacidade. Eu só consigo isso. Você, sem saber, vai se podando. E vai se podando, até um tempo, até um ponto que você não consegue mais nem visualizar uma vida diferente. Você já parou até de sonhar. Trazendo essa situação toda para o nosso tema, que é falar em público, que é fazer apresentações, pode ter acontecido com você qualquer coisa em algum momento da sua vida onde você se deparou com um desafio. E ao invés de ser incentivado a ir em frente, a realmente fazer aquele desafio, alguém te disse: para com isso, você não tem capacidade. E dependendo de quem te disse isso, você naturalmente atribuiu um enorme valor e aquilo ficou gravado dentro de você como se fosse uma regra, como se fosse uma lei, como se fosse verdade. Eu não sei se já aconteceu com você, ou você de repente já viu acontecer em algum lugar, mas quando a gente é criança, a gente acaba fazendo umas coisas que os nossos pais, né, várias coisas que os nossos pais não gostam muito, né? Ou porque acreditam que aquilo que a gente está fazendo pode nos machucar, nos fazer mal, ou porque a gente está meio que enchendo o saco mesmo, né? Agora, imagina essa cena. Imagina que você, quando criança, gostava de pegar uma escova ou outro objeto qualquer e fingir que era um microfone.
E aí você entrava ali na frente da família que estava tentando assistir televisão e ficava lá cantando, fazendo sua performance. Talvez você tenha ouvido coisas do tipo: para com isso, menino. Para com isso, menina. Isso aí é só para cantor, para cantora. Você não sabe fazer isso. Você não tem talento. Ou quando a gente tenta fazer, especialmente os meninos, né? Os meninos são mais aventureiros, fazem muito disso, né? Quando a gente tenta, por exemplo, subir numa árvore, escalar um barranco, coisa pequena, mas aí a mãe, quando vê, já grita: desce daí, menino! Você não pode subir aí, é perigoso, você não consegue. Você vai cair. E se cair, ainda vai apanhar. Se uma criança ouve muito isso, ela cria na cabeça dela ideia de que coisas diferentes são perigosas. Desafios devem ser evitados, são coisas ruins. Ela acredita não ter capacidade. Então ela tem que evitar essas situações. E aí quando você cresce um pouquinho mais, imagina que ali você estava com seus 6 anos, 5 anos. Aí você chega na escola e começa a fazer aqueles trabalhos, lembra? Trabalhos em grupo. Quando você pegava um tema qualquer, estudava e ia lá na frente da classe para ler o tema ou para falar sobre o tema, né? E aí vamos imaginar que você estava ali falando e de repente te deu um branco. Você esqueceu o que dizer. Ou você tinha que dizer conhaque de alcatrão e falou catraca de canhão. E aí todo mundo deu risada. Caíram na gargalhada. Naquele momento, você solidificou essas ideias de que desafios são ruins, de que desafios são perigosos. E na sua cabeça ficou gravada uma mensagem muito clara: nunca mais eu falo na frente de outras pessoas, porque isso é dor. E aí você cresce acreditando naquilo. E quando chega na vida adulta, o que acontece? Por exemplo, no caso de falar em público, isso vira um pesadelo. Toda vez que você tenta falar em público, você tem um ataque de pânico, você não sabe o que acontece. É uma coisa muito louca, não sei o que acontece. Você esqueceu daquele episódio quando você tinha 11 anos lá e ficou na frente de todo mundo dando risada, mas o seu cérebro não esqueceu. Falar em público é dor e ele está programado para te proteger disso. E aí você passa a evitar, não apenas falar em público, mas qualquer coisa que mude ali a sua zona de conforto, que te traga desafios um pouco maiores. Fazer coisas diferentes para você é um martírio. E não chega nem a ser um martírio consciente. Porque não dá tempo de você examinar aquilo, de você estudar o risco. Você não para nem para cogitar, porque já existe uma resposta automática programada na sua cabeça e essa resposta é não. Tarcísio, vamos fazer aquela apresentação para o cliente XYZ? Ah, não, eu tô todo enrolado. Pede para Simone. Ô, Tarcísio, você pode conduzir aquela reunião ali hoje? Ah, e hoje não dá, não. Hoje não, hoje não. Eu não tô podendo. Pede pro Samuel. Entende? Não sei se você já viveu isso ou se você vive isso. E quando você começa a dar uma série de respostas negativas, elas vão tirando de você inúmeras oportunidades de melhorar a sua vida de modo geral. Porque as pessoas passam a não te oferecer mais. Ah, toda vez que eu falo, ele não quer, ele não quer. E aí você fica sendo taxado com aquele que não quer, não vai fazer. E não é porque isso aconteceu que isso tem que voltar a acontecer ou tem que continuar acontecendo. Talvez isso tenha acontecido, essa questão da escola, há muitos anos e que a sua vida precisa continuar. E você não pode mais ter aquele estigma e toda a questão que te impede de progredir voltando de novo. Então, falando especificamente de falar em público, que é o nosso mote aqui, não é porque você teve uma experiência ruim no passado que você não pode retomar essa trilha de conhecimento hoje. Porque a gente sabe, hoje a gente sabe mais do que nunca, habilidades de comunicação, principalmente ser capaz de falar em público, abrem muitas portas, tanto na sua vida profissional quanto na sua vida pessoal. Você precisa examinar a linguagem e os pensamentos que fazem parte do seu dia. Se você não consegue aquilo que você deseja,
É muito provável porque a sua comunicação, primeiramente consigo próprio, não está adequada. Você está dizendo para a sua mente, para o seu cérebro, coisas diferentes daquilo que você realmente deseja. E perceba, não é que isso é culpa sua, mas você foi condicionado por vários eventos do seu passado a pensar daquela maneira e a agir daquela maneira. E agindo dessa maneira, você não está colaborando com o seu cérebro para que ele possa colaborar com você. Do ponto de vista do cérebro em si, né, ele está fazendo tudo aquilo que você sempre quis. Tudo aquilo que você pede, ele se esforça para conseguir. Ele está dando um jeito de materializar tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você diz para si próprio. O que você precisa fazer, e isso é uma tarefa sua, é colaborar com o seu cérebro, colaborar com a sua mente. Você precisa demonstrar e dizer constantemente que você está feliz com determinada coisa, que você está contente com aquela coisa. Porque senão você não vai conseguir realizar. Você não vai ter força, seu cérebro não vai estar alinhado com aquilo que você quer. Vamos imaginar que você precisa fazer exercícios. Você precisa ir para uma academia. E você acha aquilo uma chatice enorme. Então, antes de sair de casa, você já começa: "Ai, que saco. Pô, tenho que ir lá hoje de novo. Odeio fazer isso, mas preciso, né? Putz, o que eu vou fazer? Tá bom." Adivinha o que o seu cérebro vai fazer? Ele vai criar as condições para que você não vá. Porque nas suas palavras, aquilo é dor, aquilo é ruim, aquilo é sacrifício. E para reverter isso, é só você fazer o contrário. Você precisa dizer o contrário, mesmo que você não sinta isso. Pode parecer bobo, mas isso não é autoajuda. Isso é científico. No início vai parecer uma coisa de maluco, né? Você tá com aquele sentimento de não querer ir, a academia é um saco, odeio aquele negócio. Acho que aquilo é uma tremenda perda de tempo. Mas se você ficar repetindo para você mesmo coisas do tipo: eu adoro isso aqui, né? Estando lá na academia, eu amo me exercitar, adoro os benefícios que isso traz para mim, eu sinto no meu corpo. Aos poucos você vai transformar sensações ruins em sensações boas e cada vez mais você vai querer fazer aquilo. Então veja, você precisa realmente usar palavras específicas. Veja, tem que ser, porque isso é o que vai ajudar a sua mente, o seu cérebro, é você dizer exatamente aquilo que você deseja com todas as palavras, de forma assertiva, específica. E se você fizer disso um hábito, você não vai acreditar nos resultados. Porque se você continuar com os mesmos pensamentos, vamos imaginar, o que vai mudar? Então já ficou claro que se a gente continuar com os mesmos pensamentos, a gente vai ter os mesmos resultados. Nada vai mudar, porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele quer aquilo que é familiar para ele. Ele vai em direção daquilo que é familiar, ou seja, ele gosta da zona de conforto, porque ele sabe que ali ele gasta menos energia, é tudo conhecido. O que a gente precisa fazer é treinar o cérebro para gostar daquilo que não é confortável para nós. É tornar aquilo que é desafiador algo agradável, usando da linguagem mesmo, dizendo para nós mesmos que aquilo é bom, que aquilo é incrível, que aquilo dá resultados maravilhosos, mesmo que você não sinta aquilo no começo. Não se preocupe com sentir, o sentir vai vir depois. E é dessa forma que a gente colabora com o nosso cérebro, dando para ele as instruções daquilo que a gente quer para nós. Ele vai sempre fazer aquilo que a gente pede. Se nós pedirmos coisas ruins, ele vai fazer, porque ele não sabe. Para ele está te atendendo. O Muhammad Ali, que é aquele boxeador, né? Ele era um tremendo craque nessa técnica, né? Constantemente ele dizia para si mesmo que era o melhor, que era o maior lutador. E ele próprio revelou 3 frases, né? São frases dele mesmo, né? A primeira é muito interessante, ele dizia assim: "Sou o maior." Já dizia isso a mim antes mesmo de saber que era. Outra frase dele: "No golfe também sou o melhor. O único problema é que eu nunca joguei golfe."
Outra, essa é fantástica. Eu odiei cada minuto de treinamento, mas nunca parei de repetir para mim: não desista, sofra agora para viver o resto da sua vida como um campeão. A gente tem que, isso não são apenas frases de efeito, a gente tem que levar essas lições de Muhammad Ali para nossas vidas. Dizer a nós mesmos exatamente o que a gente quer com detalhes, de maneira que o cérebro possa ir sendo convencido daquilo que a gente realmente quer, para que ele possa movimentar o imenso poder que ele possui e trazer isso ao nosso favor. Ou melhor, na direção que nós achamos boa, né? Porque o poder dele está à nossa disposição e ele sempre age a nosso favor. É a gente que muitas vezes não sabe direito como dizer a ele o que a gente quer. Nós temos aqui uma ferramenta sensacional que a gente precisa usar. Sempre que você duvidar mesmo de que a sua linguagem, as suas palavras podem direcionar o cérebro, porque é muito. Essa conversa é meio autoajuda, né? Toda vez que você começar a duvidar de que isso funciona, pense no limão. Pense naquele exercício de cortar o limão pela metade, levar até a boca e espremer ali. É tudo imaginário, mas você reage como se fosse real. Sua boca vai salivar, que é uma reação natural, só que é direcionada por um estímulo imaginário. Olha que louco isso. O seu cérebro é capaz de coisas maravilhosas. Portanto, diga a si mesmo coisas melhores. Diga que você é capaz. Diga que você merece. Diga que você acredita em você, porque a partir do momento que você conseguir acreditar de verdade em si próprio, uma coisa mágica vai acontecer. Outras pessoas também acreditarão em você. Elas passarão a confiar em você, porque sentem que você confia em si próprio. Elas vão se sentir seguras do seu lado, porque elas sentem que você se sente seguro consigo próprio. E uma vez que a mente se dilata, né, sentindo-se capaz de executar coisas importantes, coisas grandes, que antes eram vistas como impossíveis, a sua mente nunca mais volta ao estado anterior. Ao contrário, cria-se um hábito de sempre expandir, cada vez mais, pensando sempre em qual é o próximo desafio, qual é a próxima grande conquista, qual é o próximo impossível. Nas palavras de Muhammad Ali, o impossível é algo temporário. Eu não sei se você já ouviu falar em um corredor britânico chamado Roger Bannister. Ele foi o primeiro corredor a percorrer 1 milha em menos de 4 minutos. E na época, isso era considerado impossível. Essa marca de 4 minutos e 1 segundo, que ninguém baixava, durou mais de 10 anos. Mas o que o Roger fez? Ele disse a si mesmo: eu vou bater esse recorde. Eu vou correr essa milha abaixo de 4 minutos. E então ele criou um plano e treinou durante 2 anos para isso. Mas ele estava desacreditado, porque todo mundo pensava que era algo impossível. Ah, tá lá, mais um que vai tentar e não vai conseguir. Mas então, em 6 de maio de 1954, Roger Bannister acabou com o mito do impossível ao correr a milha em 3 minutos e 59 segundos. E sabe o que é mais interessante? Apenas 46 dias depois, outro corredor também conseguiu fazer a milha em menos de 4 segundos. No ano seguinte, muitos outros conseguiram superar a marca. Bateram inclusive o recorde do Roger. E era uma coisa que até então, até pouco tempo atrás, era impossível. Ou seja, depois que alguém fez, ela deixou de ser impossível, não só para quem fez, mas para todo mundo. Então, procure não se esquecer disso. Essas dicas são importantes. Você precisa entender isso. O seu cérebro é programado para evitar a dor e buscar o prazer. Então você precisa transformar algo que você deseja em algo prazeroso, através da linguagem mesmo. Porque isso vai facilitar o trabalho do cérebro. Vai facilitar muito o trabalho do cérebro. Seu cérebro faz exatamente aquilo que você pede a ele. Então você precisa pedir conscientemente, usando a sua linguagem,
de forma direta e de forma específica. Outra coisa importante, cuidado com pensamentos e respostas automatizados. Normalmente eles vêm de alguma crença limitante que você possui e que você precisa revisitar essa crença e ressignificá-la. Procure entender que o que aconteceu no passado não pode ditar o seu futuro. Te trouxe até aqui, mas daqui para frente você precisa fazer outras escolhas e essas escolhas estão na sua mão. Você precisa fazê-las conscientemente. Outra coisa interessante, o seu cérebro gosta daquilo que é familiar, daquilo que é conhecido. Então procure, através das suas palavras, dos seus pensamentos, transformar os desafios em coisas conhecidas, em coisas que são familiares. Se você não gosta de ir para a academia, por exemplo, comece a dizer para você mesmo: eu adoro ir para a academia, diga com vontade, verbalize, eu adoro me exercitar, eu adoro ver os resultados que isso traz para mim. Se você tem medo de falar em público, comece a dizer para você mesmo: eu adoro falar em público. A energia de estar ali na frente das pessoas transmitindo a minha mensagem é inacreditável. E a gente faz muito bem para as outras pessoas quando a gente dá a elas as informações que elas vieram buscar, que elas precisam. E que isso, pense com você mesmo, isso deixa a gente muito contente, muito satisfeito por ter sido útil àquela audiência. Então, a gente precisa prestar atenção, porque essas coisas elas vão ditar o nosso futuro. Toda vez que você receber uma mensagem que não é a mensagem que você deseja, e aí você precisa ficar muito vigilante à sua mente. Pode parecer um negócio que dá trabalho, e no começo vai dar um pouco de trabalho sim, mas depois isso vai virar um hábito. E aí qualquer coisa negativa que chegar, especialmente coisas que apontam para suas incapacidades, que mostram coisas que você não fez direito, não entregou direito, coisas que sejam negativas, que vão te limitar. Conforme o tempo passa, você vai se habituando a filtrar. Opa, peraí, não, isso aqui não é bom para mim, então não vou deixar entrar. Entende? Você naturalmente vai criando aquela defesa. E aí o que vem para sua mente, o que entra em você, o que você diz, o que você repete, o que você pensa, passam a ser coisas que vão incentivar o seu cérebro a criar a realidade que você deseja. E veja, isso aqui não é autoajuda, não é pensamento positivo. Ah, vamos fazer aqui um pensamento positivo. Não, isso é muito maior. Você acredita realmente que pessoas de sucesso, pessoas que têm grandes resultados, não importa em que área seja, elas ficam repetindo para elas assim: ah, isso aqui não vou fazer não, muito difícil. Ai, nossa, isso aí não põe a mão. É claro que não, elas dizem o contrário. Eu sou bom nisso que eu estou fazendo. Eu sou ótimo nisso que eu estou fazendo. Eu sou o melhor nisso que eu estou fazendo. Dessa forma, você vai criar condições para que aquilo realmente aconteça. Porque você está dominando o seu cérebro, a sua mente, o seu ser. Você está dizendo aquilo que precisa acontecer. E quando você toma as rédeas da sua vida e você percebe que tudo o que você precisa fazer é fazer uma comunicação assertiva com o seu próprio cérebro, dizer para você mesmo coisas que você quer que aconteça. Se você quer ser bom em arco e flecha, você precisa obviamente de um arco e flecha, mas você precisa dizer: caramba, como eu sou bom nisso, como eu sou bom, como eu acerto, como eu tenho disciplina, como eu miro, como eu... Aos poucos, o seu cérebro vai entendendo que é aquilo que você quer e vai estabelecendo parâmetros no seu organismo, liberando todo tipo de substância para equilibrar o seu organismo e criar aquilo que você está dizendo para ele que você precisa, que você quer, que é seu desejo. Se você fizer isso, se você realmente conseguir, e não é uma coisa difícil, mas se você realmente conseguir criar essa barreira na sua mente, e veja, não é para você ignorar aquilo que é ruim, as pessoas falam: ah, você fez isso aqui errado. Observe, veja, você fez realmente errado?
Ótimo. O que você aprende daquela situação? Você entendeu? Não é porque você realmente fez alguma coisa errada, ninguém é perfeito, né? E assim, você vai fazer coisas erradas. E se alguém apontar o dedo, você fez o que é errado. E você fala assim, não, eu sou o melhor, eu não faço coisas erradas. Não é por aí. O que você precisa fazer é observar aquilo. Aquilo faz sentido? Eu realmente fiz alguma coisa errada? Ok. O que eu estou aprendendo disso? Já aprendi que não é pra fazer desse jeito. Da próxima vez eu já não erro mais. E eu sou bom em aprender. Percebe? É possível tirar algo instrutivo de qualquer coisa que aconteça conosco, por pior que seja. Então crie esse hábito de vigiar os seus pensamentos, vigiar as suas palavras, porque você pode estar dando para o seu cérebro as informações que você não quer, para ele criar a vida que não é a vida que você deseja. Entendeu? Então preste muita atenção nisso. Hoje a gente falou bastante sobre essa razão, porque na maioria das vezes as pessoas acham que elas não têm condições de falar em público quando isso é apenas uma crença que está lá. E elas ficam repetindo para elas próprias e perpetuando aquela crença. Então aquilo nunca desaparece. E elas estão tão acostumadas que elas nem percebem. Elas respondem de forma negativa e nem se tocam disso. Então o que você precisa fazer realmente é dominar os pensamentos, dominar a sua linguagem, parar de falar coisas que você não quer. Diga aquilo que você quer. Seja bonzinho com você mesmo, porque os resultados que você vai ter serão impressionantes. Pessoal, eu fico por aqui. Nossa live está terminando. Se esse conteúdo fez sentido para você, dá um like e compartilha com quem você acredita que vai usar isso por bem. Pratica esse conhecimento. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e a gente vai sempre trazer aqui informações baseadas em ciência, conteúdo de muito valor para dominar o medo de falar em público, para melhorar a nossa comunicação e a gente conseguir vencer juntos esse medo que assola a vida de muita gente. Eu fico por aqui, obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço para você e eu te vejo na próxima live. Tchau!